Estamos recebendo aqui a Amanda Harter Baladares, é a segunda tabeliã, do segundo tabelião de notas aqui de Brusque, ela que assumiu recentemente. Bom dia, Amanda, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Bom dia, Sr. Dirley, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes que nos acompanham. É uma honra e um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês nesta manhã. Deixa eu falar começar com assim um certo, não com uma coisa muito formal, né? O programa é assim, tem uma certa informalidade aqui, embora seja um jornalismo que a gente vai tratar de um assunto interessante, o funcionamento de um tabelionato de notas aqui de Brusque, que agora mudou a direção. Mas eu tive conversando com a Amanda, ela disse a mãe dela se encontra em Brusque. Como é o nome da tua mãe? Niara. Dona Niara. Isso. E ela estava confidenciando, viu, Dona Niara, a senhora que está nos ouvindo, que a Dona Niara adora futebol, Rodrigo Santos. Como nós aqui, com essa mesa aqui, os membros, integrantes da mesa, adora futebol. E ela foi agora, no domingo passado, assistir aquele jogo do Brusque, que o Brusque venceu pelo placar mínimo de 1-0. Aí pensa a Dona Niara lá, vibrando, já se tornou uma torcedora do Brusque, é isso, Amanda? Se tornou uma torcedora do Brusque. A minha família, o futebol é a grande paixão da minha família. Acho que eu sou a única que não é que eu não seja apaixonada, mas eu não tenho conhecimento, então tenho até medo de vocês me fazerem qualquer pergunta. Mas a minha mãe e meu pai, os meus irmãos são apaixonados por futebol. E lá no Rio Grande do Sul eles torcem para quem? Internacional de Porto Alegre, com certeza. Tudo bem, torcem pro Colorado. Isso. Sério. Bom, você assumiu faz quanto tempo aí o segundo tabelionato de notas aqui de Brusque? Eu assumi no dia 1º de abril, agora no último, então faz um mês e um pouquinho, quase 2 meses, né, que eu cheguei aqui na cidade de Brusque. Para as pessoas entenderem, hoje para dirigir um tabelionato, um cartório, é necessário o concurso público, né? Sim, exatamente. Nós temos a necessidade de concurso público para atividade extrajudicial, seja ela de notas ou de registro. Certo. E também há necessidade, um requisito de formação em direito. Nós temos uma exceção na lei que permite que pessoas que já estiveram na atividade por 10 anos e não tenham a formação em direito também podem prestar o concurso público. Essa eu confesso que eu tinha. Você sabia, Rodrigo? Não sabia. Sim. Que se você está na atividade por 10 anos. Isso. Como escrivã. Como substituto. O entendimento que existe hoje é que tenha que ser como substituto legal do cartório. Antes da lei. Não. Pode, não existe esse requisito na lei. Pode participar do concurso. Pode participar do concurso e temos outros requisitos a cumprir, né? Que estão lá dentro da lei, chama Lei 8935. E lá dentro nós temos alguns requisitos, mas os principais, né? Os pontos de partida são esses: ou 10 anos na atividade extrajudicial como substituto legal, ou a formação em direito, que é o mais comum, né? Essa regra veio como uma regra de transição para prestigiar aquelas pessoas que já estavam na atividade e que por uma razão ou outra não cursaram a faculdade de Direito, e então veio para prestigiar que essas pessoas pudessem também participar do concurso. Mas atualmente o mais comum, eu acho que eu não conheço ninguém durante aí os meus 12 anos de concurso público que tenha feito com essa modalidade de ingresso, né, com os 10 anos de atuação. Mas tá lá, tá previsto. Só para explicar, o tabelionato que você está assumindo é que ele fica na frente do hotel. Perfeitamente, na Rua Alexandre. Só para explicar, é o antigo tabelionato Souza. Sim. Que a gente, isso né, mesmo. o pessoal procura. Não se denomina oficialmente, mas informalmente acaba se denominando, né? Perfeito, exatamente. Como é que funciona hoje a estrutura ali do tabelionato? Quantas pessoas trabalham e que tipo de formação essas pessoas precisam ter? Alguma formação também, quem está trabalhando internamente, ou dependendo do setor há necessidade de alguma formação? Essa é uma dúvida bastante comum, né? Porque é um concurso público, porém nós temos uma atividade privada. Então nós exercemos a atividade de forma privada, como as empresas, né? O regime de direito privado. Contudo, nós temos também que atender regras de direito público. Então nós somos fiscalizados pelo Poder Judiciário. Mas isso é apenas o oficial, o tabelião ou o oficial de registro.
as pessoas, os colaboradores, os funcionários que trabalham, chamam-se prepostos, né, na lei, mas são os funcionários que trabalham no cartório, não existe nenhum requisito legal de formação para que você trabalhe em um cartório. Contudo, claro, né, a gente sabe que é uma atividade jurídica, então ela está muito ligada ao direito e às ciências jurídicas como um todo. Contudo, não existe essa necessidade, né? Os contratos são CLT, né? São contratos privados de trabalho. Não é necessário fazer concurso. Só quem precisa fazer a prova de concurso público é o titular da serventia. Então, as pessoas que estão ali são contratadas em regime seletista, né? Não é exigido nenhuma formação. E o funcionamento também interno, as funções, a distribuição das atividades, elas são todas a cargo e responsabilidade do titular. Como hoje se assumiu em 1º de abril, né? Isso. Tá, hoje, como é que tá essa demanda? Que você fala muito essa questão de tabelionato, chamado cartório. Vou chamar de cartório porque é mais fácil de falar. Sim. Tabelionato não, todo mundo fala do cartório, né? Exato. Qual é a demanda é grande? Até o Gilei faz uma pergunta interessante sobre isso, até pelo tamanho da cidade, né? Hoje Brusque vai contar com 2 tabelionatos. Isso. É uma demanda que hoje vocês conseguem, você julga uma demanda ok para ser absorvida pela cidade? Sim, com certeza. Acredito que os 2 cartórios... estou há pouco tempo aqui, contudo já acompanho, né? Porque o concurso começou lá em 2019. Então, a gente acompanha o concurso e as cidades como um todo. E eu acredito que sim, acho que a cidade sim tem muita demanda, é uma cidade com um crescimento econômico visível. Mas, contudo, dois tabelionatos de notas dão conta do recado, com certeza. Há muitos anos atrás, aí, sei lá, vou falar tenho 63, talvez 30 anos atrás, você não tinha a tal da assinatura digitalizada. Perfeito. A assinatura digitalizada é um evento de mais ou menos quanto tempo? Eu percebo uma mudança muito significativa na utilização de assinaturas eletrônicas e do meio eletrônico como um todo. Sim. A partir da pandemia. Né? Nós temos um regramento nacional que surgiu com a pandemia, que se chama, era o provimento número 100, né? Que hoje já foi incorporado num outro provimento, que são as normas nacionais de serviço do CNJ, que trouxe ali uma série de requisitos e precauções a serem tomadas para a prática de atos notariais eletrônicos, e trouxe também essa possibilidade. Então, hoje em dia é possível que a gente pratique um ato, cada um estando na sua casa, cada um e seja onde quer que esteja essa casa, né? Inclusive no exterior. Então, desde que tenha acesso à internet, é possível que a gente pratique atos eletrônicos de qualquer lugar do mundo. E isso veio muito forte com a pandemia, né? A necessidade do isolamento, a necessidade de que as pessoas tinham de praticar atos, né, de trazer segurança jurídica aos seus atos, sem poder estar em aglomerações, sem poder ter o contato físico que nós, graças a Deus, retomamos. Então, eu vejo que essa mudança foi muito significativa com a pandemia. Apesar da gente já ter numa medida provisória de 2002, a determinação de digitalização e de uma adequação dos cartórios ao mundo digital, eu vejo na pandemia a grande força que colocou em prática essa utilização, né? Mas vamos falar para esse público assim que se sente às vezes inseguro. Qual é o nível de segurança de uma assinatura digital hoje? Perfeito. Que tipo de exigência vocês ali oferecem? Aliás, vocês pedem e aquilo que vocês oferecem de tranquilidade para quem está utilizando essa ferramenta? Perfeito. Isso é um ponto bastante interessante da gente comentar. Que nós temos 2 tipos de atos, né? Nós temos os atos particulares, em que as pessoas assinam e a gente reconhece firma, né? Que o reconhecimento de firma nada mais é que a atestação do tabelião que tem fé pública dizendo que aquela assinatura
é muito parecida com a assinatura da pessoa ou que a pessoa assinou na frente dele, né? Da frente dele ou de algum preposto seu. Certo. E isso nós temos também como fazer digital, que se chama Enote Assina, tá? Tudo isso está na plataforma do E-Notariado, que eu acho que é um site que todo mundo deveria um dia conhecer. Se quiserem digitar aí na internet, E-Notariado, tem ali perfil cidadão. Ali vão ter todos os serviços que podem ser realizados pelo cidadão de forma eletrônica. É particular esse serviço ou é do governo? Não, é mantido pelos tabelionatos de notas do Brasil. Todos sim. os tabelionatos Qual de notas. é o site? E-Notariado. E-Notariado. Então, ali nós temos diversos serviços, né, que foram aperfeiçoados, desenvolvidos e cada vez mais aperfeiçoados. Eles começaram lá na pandemia, com aquele regramento que eu comentei anteriormente, e foram cada vez mais aperfeiçoados e desenvolvidos, né? E hoje nós temos ali uma gama bem grande de atos a serem realizados. Então, nós podemos fazer uma assinatura com o certificado digital notarizado, que é um certificado digital emitido dentro do E-Notariado, né? Então, emitido por essa autoridade que recebeu a competência de emissão de certificado pelo governo federal. Então, nós podemos emitir um certificado. E nós temos os atos públicos que são realizados. Esse, sim. Qual é a diferença, né? Um ato público, eu realizo ele no cartório e ele fica arquivado no cartório, num livro do cartório para sempre. A gente tem o dever de guarda e conservação. Ao passo que um documento que eu reconheço firma, que eu assino, né? Nós produzimos aqui um contrato de locação. Eu assino, o senhor assina e nós vamos reconhecer firma. Reconheceu firma, o cartório disse que a assinatura é igual, né? Ou que foi assinada na frente ou que é parecida, e nós vamos embora com o nosso contrato, guardamos cada um na nossa pastinha e não fica nada no cartório. Então, essa é a diferença. Os atos públicos realizados dentro do E-Notariado, eles só podem ser realizados. São diversas ferramentas que nós temos dentro do E-Notariado para verificação da identidade e da capacidade da pessoa. Temos dados de biometria, né? Tem o próprio certificado digital que só é acessível com senha. Então, temos diversas precauções a tomar dentro do próprio sistema do E-Notariado para a prática desses atos, né? Outra previsão que tem, que é muito importante, é que os atos eles são feitos em videoconferência. E essa videoconferência, ela precisa ser gravada e nós também temos o dever de guarda e conservação dela para sempre, né? Porque se daqui 100 anos a gente quiser saber se realmente as pessoas estavam ali de acordo, ninguém estava sob coação, nós vamos ter a videoconferência guardada. Então, dentro dessa plataforma, nós temos aí vários requisitos e obrigações a cumprir para que o ato seja gravado, para que o ato seja lavrado. Recebendo na manhã desta quarta-feira a nossa convidada aqui do 2º tabelionato de notas aqui da cidade de Brusque, a Amanda Baladares, que está desde o mês de abril aqui, assumiu o 2º tabelionato de notas. Eu estava contando para ela aqui de maneira informal que eu conheci uma pessoa que ainda hoje trabalha em cartório e me dizia assim, que a pessoa chega lá para fazer uma espécie de reconhecimento de união estável ou para fazer outro tipo de assinatura de contrato, enfim, qualquer tipo de contrato. Aí a pessoa que está ali atendendo pergunta: Estado Civil? Aí vem o tal do ajuntado. Acho que alguém já deve ter ouvido isso no popular, né? A pessoa chega e dizer: você é casado, solteiro, separado, enfim. Não, eu sou ajuntado ou tal do desquitado, né? O desquitado também não é tão errado assim, né? A palavra desquitado existe na língua portuguesa e tem seu significado. Agora, ajuntado é bem no popular, não? Você já ouviu muito isso, o ajuntado? Com certeza. Eu comecei a trabalhar em cartório quando eu tinha 18 anos, né? Então, eu não vou nem fazer essa conta para não ficar ruim. Mas aproximadamente aí 18 anos que eu vivo na área do extrajudicial, então eu já ouvi diversas vezes o termo, né, a expressão popular de ajuntado, que nada mais é que aquelas pessoas que decidiram morar, né, sob o mesmo teto, juntar as escovas de dentes, né? E, contudo, não existe uma formalização, um documento que
que determina o estado civil, ou mesmo não casaram, né? Não fizeram casamento civil para mudar o seu estado civil. Então, com certeza, a gente ouviu várias vezes esse termo no cartório. Qual é o tipo de fraude, né, ou segurança documental mais comum que você, ao longo dessa sua trajetória dentro de cartório, você já verificou e que hoje os cartórios, de um modo geral, principalmente os cartórios, o tabelionato de notas, hoje tem um cuidado maior? Evidentemente que a assinatura é uma situação, acho que é primordial, né? Sim. Mas assim, que tipo de fraude ou de documentação você pensa que é necessário orientar o público quando leva um documento no cartório para buscar a fé pública? Eu acho que o ponto principal, né, o tabelião, ele tem a responsabilidade legal de averiguar a capacidade e a identidade da pessoa, né, em atos públicos. Uhum. Então, eu acho que se a gente puder resumir uma situação que está em todos os momentos de todos os cartórios, não só do tabelionato de notas, é o documento de identificação pessoal, né? Que a gente deveria ter mais cuidado com ele, né? Sabemos. Mas diariamente é uma situação que acontece todos os dias no cartório. A gente se depara com um documento em estado de conservação ruim, e fica a dúvida se a gente pode aceitar aquele documento ou não. Então, a gente sempre tem essa política, essa prática de trazer e conversar com aqueles que já estão há mais tempo no cartório, né? Sobre aquele documento. Porque existe o dever, a gente precisa pedir o documento de identidade oficial para a pessoa, né? Hoje em dia a gente já tem a possibilidade do documento eletrônico, mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, né? A maioria das pessoas ainda tem o documento, né, em papel para apresentar. E muitas vezes aquele documento chega ali em situações horríveis, digamos assim. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. E eu acho que é um cuidado que nós, como cidadãos, né, precisamos nos atentar, de manter em bom estado de conservação o nosso documento. Se passa muito tempo, a gente muda muito, né? Não tem mais como a pessoa que está praticando o ato te identificar. E se não for possível a gente dizer que se trata da mesma pessoa, a gente não vai poder praticar o ato, porque a responsabilidade sobre a identidade também, ela cabe a nós. Então, a gente precisa desse cuidado. Acho que o documento de identidade, com foto, claro, né, é a base, assim. Eu já fui também, eu trabalhei muito tempo como mesária, né, e esse era uma coisa que eu passava também toda eleição tinha esse problema, né, a pessoa vem para votar, acha que o título é que é o principal e, na verdade, é o documento com foto que é o principal. Com documentos em estado de conservação ruim ou que já passou muito tempo, a foto não te identifica mais. Tu precisa aparecer com aquela foto que tá ali, senão não consegue te identificar, né? E pouca gente migrou pro digital, né? Pouca gente ainda. É uma realidade, ainda não virou comum, né? Como o documento em papel. Eu ainda também tenho... Esses tempos eu fui pegar avião e disse, nossa, esqueci minha identidade. E aí pensei, vou perder o avião, meu Deus. Aí me disse, não, tá com CNH, tem CNH digital, tem o RG digital, tudo é amplamente aceito. Mas eu ainda caí nessa de achar que precisava o documento físico, né? Então, acho que ainda é uma coisa que a gente vai utilizar por um tempo ainda. Eu sei que não é atribuição do teu cartório, né? Da qual você tem a responsabilidade, mas é um outro cartório. Mas eu fico imaginando quando alguém consegue tirar uma identidade, consegue puxar uma certidão de nascimento de alguém que já faleceu, né? Porque você ouve aí pessoas ainda conseguindo se passar por outra, certo? Utilizando uma pessoa que já faleceu, né? Mesmo no mundo digital e com todos os cuidados que esse segmento tem, como é que pode acontecer isso? Eu lembro que agora recentemente minha filha precisou fazer um contrato de trabalho e teve que ir lá tirar a certidão de a segunda via, né? A atualizada que eles chamam, né? Então, com tanta exigência assim, ainda há quem consiga burlar o sistema. Como é que acontece isso? Lamentavelmente, sim. O ser humano, eu sempre falo, o ser humano é infinito na sua criatividade para tentar tirar algum tipo de vantagem. Mas você acha que essa vantagem é tirada mais em cidades menores, ou isso não tem a ver com o tamanho
do lugar onde esse cartório está instalado? Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma breve contextualização. Eu já fui registradora civil também, né, no estado do Paraná. Então, já tive a atribuição de emitir certidões, fazer registros de nascimento. Hoje em dia, nós temos uma obrigação, já faz tempo, não me recordo agora o ano do provimento, que nos determina carregar todos os atos lavrados, isso dentro do registro civil, tá? Que não é a tua área agora, né? Isso, que hoje em dia não é minha atribuição, mas todas as atribuições estão entrelaçadas, né? Todos o extrajudicial, ele está todo entrelaçado. Um vive sempre na dependência da documentação do outro, né? Perfeito. Então, a gente trabalha muito, né, unido. Então, no registro civil hoje, nós temos uma determinação de carregar todos os atos para dentro da nossa central, que se chama Central do Registro Civil, CRC. É uma central nacional. Todos os registros civis são obrigados a integrá-la e todos os registros civis são obrigados a carregar. E isso começou de trás para frente, de frente para trás, desculpa, obviamente, dos mais atuais para os mais antigos, né? Então, só para título de exemplo, o meu cartório, que eu tinha titularidade no Paraná, o ano dele é de 1850, 1870, algo nesse sentido, não tenho certeza exatamente. Mas então nós temos que carregar aqueles atos realizados lá à mão para dentro da nossa central. E isso, obviamente, traz bastante dificuldade. Não só aqui, né? Eu peguei lá o cartório era extremamente organizado, o acervo estava em ótimas condições, mas se a gente for pensar no Brasil, que é um país continental imenso, com dificuldades diferenciadas conforme a região, a gente pode começar a imaginar que eu posso estar muito adiantada, talvez, em carregar o acervo que a gente fala dentro da central, enquanto que algum outro estado esteja com muita dificuldade, ou mesmo uma cidade, porque passou por uma devastação em algum momento da história. Então, esse tipo de coisa, né, que aconteceu no passado, a falta de tecnologia que a gente teve no passado, nos trouxe algumas dificuldades no presente. Então, por exemplo, se eu ainda não carreguei na CRC uma certidão de óbito de alguém, eu tiro uma certidão de nascimento dela e talvez possa me fazer passar por ela, porque quando o oficial e o Instituto Geral de Perícia, Secretaria de Segurança Pública, for lá pesquisar para fazer o RG da pessoa, não vai estar constando aquele óbito lá, né? Então, CPF vai estar ativo ainda. Exatamente, isso com tudo. Hoje em dia, né? Hoje em dia, como é que acontece? A criança nasce, a gente já faz o registro dela dentro da maternidade. Ela já sai com a certidão de nascimento já inscrita no CPF dentro da maternidade, né? Agora, isso é a realidade que a gente tem agora de 15, 20 anos, né, para frente. Antigamente não era assim, né? Então, enquanto a gente ainda tiver enquanto a gente não conseguir chegar lá nos primórdios, nesses registros mais antigos, devido a diversas dificuldades que nós temos, acho que algum tipo de insegurança ainda vai existir. Mas eu vejo que a gente evoluiu muito, porque, por exemplo, hoje, se alguém nasceu no estado do Amazonas, por exemplo, que é um estado que está longe daqui, e eu quiser tirar uma certidão dela aqui, em Brusque, eu apenas me dirijo ao cartório de registro civil, ou melhor, pego o meu celular, acesso à central do registro civil pelo celular e peço a certidão de nascimento, a certidão de óbito, a certidão de casamento, enfim, todos os documentos relativos àquela pessoa, eu consigo de onde eu quero que eu esteja. Por WhatsApp dá para fazer isso. Por exemplo, hoje o tabelionato possui um número de WhatsApp justamente para fazer isso. Justamente para evitar aquela questão, né? Sim. Eu cheguei, por exemplo, na época da pandemia, eu acho que a pandemia mudou muito isso. Na pandemia, eu precisava fazer um reconhecimento, fui no tabelionato, você estava lá, eu falei assim, não, tem que marcar o horário. Assim, oi, tem que marcar o horário para mim poder vir aqui para carimbar um documento? Sim. E era para uma semana. Sim. Mas hoje por WhatsApp dá para resolver muita coisa disso. Sim, na pandemia as coisas ficaram muito adversas, né? A gente não podia receber ninguém, a gente estava seguindo um monte de regras sempre, né? Mas, com certeza, não precisa nenhum tipo de marcar horário. Agora, acontece que alguns atos exigem a presença da pessoa, né? Então, aí, dependendo, vai precisar. Acontece que também, nessa situação, nós temos uma pontuação a fazer. Algumas centrais nos obrigam a praticar todos os atos, os pedidos e as respostas aos pedidos devem ser realizadas dentro da central, justamente porque
porque daí a gente volta no que conversamos no início, para garantia da autenticidade, para garantia de que aquela certidão está sendo emitida por um registro civil. Porque nós temos muitas fraudes na internet, então muitos sites dizendo, pegue essa certidão aqui, né? Então procurar sempre buscar o site oficial, porque a pessoa cobra um valor que não é devido, né? Um valor errado, porque o valor é tabelado, e acaba enganando a pessoa. E não resolve o problema. E não resolve. Então, muitas vezes o WhatsApp, sim, para a prática de atos e para facilitar o contato com o tabelionato, com os cartórios em geral, né, seja registros, né, eu trabalhei em registro de imóveis também, ele é uma ferramenta muito importante, mas muitas vezes nós vamos negar a prática do ato por ali, porque nós precisamos passar por dentro da central. Então, como eu falei antes, precisamos passar pelo notariado, precisa passar a assinatura do oficial de registro pela CRC, assim como no registro de imóveis a gente tem a ONR, ou RI digital, assim como no protesto nós também temos a central, Semprote, central do protesto. Cada especialidade tem a sua central justamente por isso, porque ali nós concentramos diversas informações, principalmente requisitos de segurança. O maior movimento ainda no presencial é ainda a questão de reconhecimento de firma, escritura. É o movimento maior do dia a dia, sim, Dugan? Sim, o movimento maior do dia a dia é a prática de atos públicos, que são as escrituras públicas, né? O balcão onde se realiza reconhecimento de firma e autenticação, ele vem diminuindo gradativamente, porque nós temos justamente a opção aí pelos atos digitais. Então, sim, diminuiu, ainda existe, né, uma demanda pelo serviço, mas a gente percebe, eu vivo dentro de cartório desde os 18 anos, eu percebo uma diferença, assim, enorme do que se praticava, dos atos de balcão, que a gente praticava muito mais do que agora, que o movimento ele tem se concentrado mais em escrituras públicas e procurações, por exemplo, né? Uma pena que o tempo é nosso adversário, mas fiz aqui por sugestão de amigos, a apresentação, e a Amanda aceitou, dessa gaúcha que está em Brusque há pouco tempo, mas já deu para perceber que ela tem uma experiência grande aí nessa área, né? Porque ela, nessa entrevista, quem percebeu, quem notou, ela citou onde trabalhou, qual atividade nessa área de registro ela trabalhou, então tem uma vasta experiência, apesar de jovem. E o Rodrigo Pacheco Fernandes faz um comentário aqui: melhor profissional, o Brusque ganhou muito com essa tabeliã, que possui vasto conhecimento e dedicação, por isso fiz questão de terminar essa entrevista assim, porque nessa tua área, né, é difícil às vezes você conseguir trazer alguém para vir aqui no rádio e se apresentar e falar de algo que é público, que tem que dar transparência e que é publicidade, né, no sentido de mostrar o que está fazendo. Então queremos desejar aí que você possa fazer um grande trabalho aqui em Brusque, viu, Amanda? Obrigado. Agradeço. Eu que agradeço de verdade a oportunidade de estar aqui falando dessa paixão que eu tenho, que é o extrajudicial, e que, como o Dirley disse, está na nossa vida, no nosso cotidiano, faz parte de todos nós, né, da nossa vida, e eu só tenho a agradecer a oportunidade e fico à disposição para outras vezes, outras conversas, né? O cartório está à disposição de todos. Muito obrigada.